ao Academy UFSC, um projeto da UFSC para quem busca conhecimento, desenvolvimento e informação. A Sinova criou o programa Inova UFSC, que surge para promover uma cultura de empreendedorismo e inovação na universidade. Dentro do Inova UFSC, o Academy é o programa do Departamento de Ciências da Administração, focado na sensibilização para a inovação e o empreendedorismo. Nosso objetivo não é apenas preparar aqueles que desejam abrir seu próprio negócio, mas também desenvolver competências voltadas à criatividade e à inovação. Oferecemos workshops, mentorias, capacitações e visitas técnicas para aproximar o aluno de ambientes inovadores e profissionais capacitados. Estamos profundamente conectados com o ecossistema inovador de Santa Catarina, criando pontes entre a universidade e o mercado. Participe das atividades promovidas pelo Academy UFSC e seja parte de uma comunidade que está moldando o futuro da inovação. Academy UFSC. Inovação e empreendedorismo para todos. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Academy Convida, esse podcast aqui muito especial, em que a gente já está chegando aí na 6ª edição. E nessa 6ª edição estamos com mais um convidado muito especial, o Adriano Flor, ou Adrianinho. Exato. Que é vereador aqui de Florianópolis, e vem aqui para falar tanto da carreira dele quanto dos projetos que ele vem desenvolvendo, que são muito importantes aqui para a cidade, que são ligados à inovação na educação, que é um tema muito importante para que a gente entenda. Antes de começar, eu queria pedir para vocês aí, lógico, que deixem o like, se inscrevam no canal, mas também deem uma conferida nas nossas redes sociais, no academy.ufsc, e também fiquem por dentro das nossas novidades. Se você está vendo aqui no mês de novembro de 2024, a gente tem campanha Novembro Entre Elas, que é um evento, ou melhor, uma série de eventos sobre empreendedorismo feminino, que o Academy UFSC faz aqui para toda a UFSC. Então, fiquem ligados, entrem no nosso grupo do WhatsApp, que também está no link do nosso Instagram, para ficarem aí por dentro de tudo que está acontecendo. Mas, para apresentar um pouco mais nosso convidado, me complementa se faltar alguma coisa, o Adrianinho foi profissional da área de TI, né? Até ingressar na vida pública, foi assessor parlamentar na ALESC, né? Na nossa Assembleia Legislativa do Estado, e também assessor na Câmara de Vereadores de Floripa, e atualmente foi eleito agora, recentemente, né, para o 2º mandato como vereador. E acho que o grande destaque assim, para a gente é justamente essa questão da política municipal de inovação na educação, né, para a gente poder trazer para a educação básica, do município aqui de Florianópolis, a questão da educação em relação à inovação e à tecnologia. Mas eu queria entender, antes, a tua trajetória até a gente chegar, né, nesse projeto. Queria entender a tua história, assim, como que tu chegou nessa relação com a tecnologia, né, que começou na iniciativa privada, e como que foi essa relação, né, como ela foi se mudando até chegar ali na vida pública. Bom, boa tarde, Gustavo. Obrigado aí pelo convite. É um prazer poder estar aqui conversando com você, explanar um pouco da nossa vida, nossa trajetória de vida privada e vida pública, né, qual eu me inseri, né, e agora de fato eu falei várias vezes na campanha para os nossos admiradores e eleitores, de que essa reeleição ela significaria também uma consolidação, podemos dizer assim, do nome do vereador Adrianinho como um político da capital, né, aqui de Floripa. Então, deu muito certo. Eu que, como eu estava comentando ali para você, nasci na Serte, na Cachoeira do Bom Jesus, talvez mais manezinho do que eu não tenha, né? Às vezes o cara fala, nasci na Carmela Dutra. Não, mas eu nasci na Serte, lá no norte da ilha, sou morador dos Ingleses, comecei minha vida no esporte, né? No futebol propriamente dito, lá no Vila, nosso clube dos Ingleses, um time de futebol amador, onde hoje, além do futebol, a gente desenvolve várias atividades esportivas, culturais e sociais também, em prol daquela região dos Ingleses e do norte da ilha. Fui para a vida privada, né? Como você mencionou, trabalhei por 16 anos na área de tecnologia. Comecei numa empresa chamada Comandata, né? Ela fazia parte da incubadora, da CAT ali na Lauro Linhares. Depois essa empresa, houve uma dissolução e 2 sócios montaram a ATMC. E fiquei lá por 14 anos, 2 de Comandata, então foram 16 anos na área de automação. Comecei montando, lá era montador com os componentezinhos convencionais, depois vieram a linha dos SMD e a gente ali soldando de forma manual e quase que artesanal aqueles equipamentos.
passei a ser coordenador de produção e também o comprador da empresa, e a gente ampliou bastante o nosso leque de amizade, de conhecimento, né? Porque era na época ainda, eu lembro, era a época do fax, a gente comprava os componentes, a maioria deles em São Paulo, na Santa Ifigênia. E, claro, hoje as empresas importam, né, da China, enfim, então aumentou muito e a tecnologia, propriamente dita, veio para melhorar tudo isso. E em 2008, eu recebi um convite para ser candidato a vereador. Na verdade, foi 2007, a gente tinha que estar filiado um ano antes, né, no partido, e eu recebi o convite, aceitei o desafio, mesmo não sendo uma pessoa em que a família tivesse alguém com vida pública. Meu pai nem cabo eleitoral era, né? Então, assim, o Adrianinho aceitou o convite. Eu fui candidato pelo Democrata naquela ocasião, na eleição de 2008. Eu fiz 577 votos, né? E eu sempre digo que eu acordei na segunda, sabia que não tinha chance, fui trabalhar. Continuei lá na TMC trabalhando. Mas a partir de 2008 eu comecei também a trabalhar, a ajudar, digamos assim, ou ingressar na vida pública. Também ali pela questão do Vila, a gente ampliar as atividades que existiam lá, e muito mais a relação também com as pessoas, né? Então a gente passa a ser referência, por 577 pessoas votaram no Adrianinho naquela ocasião, e aí de 2008 até 2012, na próxima eleição, eu comecei a ter um pouco mais de bagagem, entender um pouco mais o que era, vinha ser um vereador da capital, e naquela eleição de 2012, eu fiz 1.205 votos, foi uma eleição muito bacana, né? Tive alguns apoiadores lá dos ingleses, amigos, e a minha eleição ela se restringiu muito aos ingleses, ali, Ponta das Canas, que eu tinha família, e alguns amigos fora que fiz aí através do futebol amador, né? Mesmo assim, não tive êxito, né? Eu fiquei na 4ª suplência do partido, e aí eu saí a candidato pelo PSB. Na ocasião, o prefeito César Souza Júnior foi eleito e eu fui ser intendente dos ingleses. Intendente, para quem não sabe, é como se fosse quase um subprefeito. A intendência, que ainda existe aqui em Florianópolis, ela cuida muito mais da manutenção dos bairros, né? Limpeza, drenagens, enfim. Então ela cuida dessa parte de infraestrutura urbana que a gente chama. E eu atuei na intendência de 2013 a 2014. Início de 2015 ainda estava por ali. Infelizmente a política às vezes tem dessas coisas, a gente nunca a gente só está, né? E aí o prefeito César trouxe outra pessoa para ocupar o cargo de intendente e eu fui ser assessor parlamentar do vereador Edinho Lemos, que é do Santinho. Fiquei com ele uns 2 anos, saí também do projeto dele, fui, como você mencionou muito bem, fui para a Lesc, fui ser assessor do deputado Valdir Cobalcini. Mas em início de 2019, o então prefeito Jean Loureiro fez o convite para que o Adrianinho retornasse para a intendência, para ocupar o espaço lá. Ele fez a troca, então, como fizeram comigo em 2015, ele fez também em 2019. E eu voltei para a intendência e claro que fui assim, muito focado também na minha campanha para vereador, retornar a ser candidato, que eu não fui em 2016, onde ajudei o vereador Edinho Lemos. E aí fiz um trabalho muito bacana. As pessoas reconheceram esse trabalho do vereador Adrianinho lá na intendência dos ingleses, de ser um cara prestativo, de ser alguém que com muita responsabilidade, de querer resolver ali aqueles pequenos problemas do bairro, mas que às vezes para uma pessoa pode ser muito importante. E eu atuei muito bem e fiz 1.571 votos naquela eleição. Eu fui o último vereador eleito pela quantidade de votos, mas o que a gente viu nessa eleição agora, as pessoas reconheceram que o Adrianinho, nesse primeiro mandato, foi um vereador que teve responsabilidade com o mandato, com as pessoas, com aquelas 1.571 que depositaram o voto no Adrianinho, mas também com o restante da cidade, né? Até porque a gente se elege vereador, por mais que eu seja um vereador dos ingleses, um bairro com 80, quase 100 mil moradores, mas a gente tem a responsabilidade do norte da ilha e também do restante da cidade. Então, por isso que a gente conseguiu essa reeleição, uma votação muito expressiva, foram 4.641 votos, tripliquei aí a votação que eu tive em 2020, fruto do trabalho, né, como eu disse,
de um mandato muito coerente, um mandato em que o Adrianinho continuou sendo aquele cara que frequentou o bairro, que viveu o bairro dos Ingleses, que viveu o norte da ilha, que deu atenção para as pessoas dentro e fora ou seja, norte da ilha e fora dele também. E viram que, além de tudo isso, o Adrianinho foi um vereador que protocolou na Câmara 52 projetos de lei. Alguns já viraram lei na cidade e, né, como informado aí por você muito bem, a Política Municipal de Inovação, um projeto feito a 4 mãos, inclusive vocês têm aqui o professor Maurício, que quando era secretário de Educação, ele nos ajudou nesse projeto, para que não fosse apenas mais um projeto na cidade, para que seja e tem sido um projeto em que a Prefeitura implemente ele dentro das escolas, do ensino médio, e as crianças façam uso no futuro daquilo que aprenderam através desse projeto, né? É claro que a Prefeitura hoje ela tem uma grande atuação, ela proporciona uma atuação ou um ensinamento para as crianças na área de tecnologia, né, com o Espaço Maker, enfim. Mas esse projeto ele veio para alavancar um pouco mais isso, para despertar nas crianças não só o desejo ou o interesse pela tecnologia, mas por matemática, ciências, artes. Então a gente, muito feliz de poder, dentro desses 52 projetos protocolados, ter esse que talvez seja ou um dos carros-chefe nosso, de poder dizer que é uma lei já na cidade de Florianópolis e que está sendo utilizada pelos professores, pelas escolas do município de Florianópolis. Então a gente hoje com muito mais responsabilidade, claro, um segundo mandato, uma responsabilidade de quase 5.000 pessoas que depositaram o voto, mas também daqueles que não depositaram, que é uma gama muito grande e que a gente tem o compromisso de poder trabalhar por todos eles, e eu digo que a gente atinge a cidade com projetos de lei, com as emendas impositivas, né, que os vereadores têm por ano, em torno de R$1 milhão para aplicarem na área da educação, na área da saúde, na área de infraestrutura e também em ONGs, associações pela cidade. Então a gente faz isso muito bem, a gente distribui bem as nossas emendas com muito cuidado onde deposita, para que as pessoas façam uso e que de forma coletiva possam utilizar esse recurso, um recurso público, e recurso público tem que ser muito bem utilizado para que não seja benefício coletivo. Então o nosso mandato, como eu disse, com coerência, a gente também cuidou muito bem dessa questão das emendas e faremos para aqueles que mereceram, irão continuar tendo esse recurso do vereador Adrianinho e outras entidades, associações aí que mostrarem que tem um trabalho para as pessoas, para a cidade. A gente está com o gabinete aberto também para essa questão das emendas impositivas, que muita gente talvez não tenha conhecimento, mas todos os vereadores têm 1 milhão de emenda por ano para aplicar em todos esses setores que eu acabei de mencionar. Legal. E antes da gente falar do projeto em si, né, da Lei de Inovação, eu queria entender assim, como é que tu enxergava, mesmo antes de vir esse projeto, a relação entre a inovação, tu teve contato ali no mundo privado, a inovação, a tecnologia. Como é que tu viu digamos, esse paralelo, né? De como a iniciativa privada lida com isso e como o governo, seja na esfera municipal, estadual, lida com isso, assim, como é que tu enxergava isso durante a tua trajetória? Bom, eu enquanto inserido que estava lá nos 16 anos que trabalhei na empresa, a gente já viu um crescimento muito grande na cidade, né? Como eu disse, a ACAT, que funcionava ali num prédio na Lauro Linhares, hoje a gente vê a própria estrutura que ela tem, mais de 5.000 empresas registradas na área hoje aqui em Florianópolis, não à toa que arrecada mais do que o turismo na cidade. Então eu vi um crescimento muito grande, ofertando as possibilidades de crescimento das empresas, a empregabilidade, a oportunidade para as pessoas, sejam aqueles que vieram para Florianópolis ou aqueles que aqui residem e que buscavam oportunidade no setor. E aí, né, o próprio projeto ele ajuda nisso, porque a gente sabe da carência de mão de obra que existe na cidade ainda para o setor, e um setor que não paga mal. Mas quando eu voltei, quando eu ingressei na vida pública, quando eu assumi o cargo de vereador, inclusive eu fui presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, nos 2 primeiros anos de mandato, a gente se inseriu ainda mais nesse universo aí, né? Fui algumas vezes na CAT, participei junto com a secretaria, dentro da própria prefeitura,
Mas, assim, acho que poderia ter mais, acho que o próprio município deveria valorizar muito mais o setor, né? Eu sei que tem, a prefeitura tem aí vários projetos na área, mas que poderia alavancar muito. Acho que a gente, na reforma administrativa do ano passado, a prefeitura trouxe a Secretaria de Tecnologia para dentro do gabinete. Eu, eu não achei não achei oportuno, achei que a gente poderia era dar mais credibilidade, um orçamento maior para essa secretaria, né? Mas o prefeito entendeu que naquele momento o melhor seria trazer para dentro do gabinete, não sei se enfim, por questões econômicas e tal, mas acho que poderia estar um pouco mais além do que a gente tem hoje, que não é ruim, mas a participação do município, do governo do estado poderia ser um pouco... O governo do estado tem começado bem. Eu estive lá na secretaria no início do ano e o governo aí com o secretário tem dado uma ênfase maior e tenho certeza que vai alavancar ainda mais o setor aqui. E isso faz com que a gente tenha essa responsabilidade, como teve esse primeiro projeto, a gente possa ter outros na área e que também de alguma maneira o vereador possa contribuir com o setor aqui em Florianópolis. O grande desafio na política, para implementar esse tipo de política, né, esse tipo de projeto de lei, ou enfim, algum programa relacionado à inovação e tecnologia, você acha que é uma questão de falta de orçamento, que aí permeia boa parte das questões, ou às vezes é uma questão também de algumas pessoas que ainda não enxergam o valor disso, ainda não enxergam a tendência de, né, como você falou, a gente tem aí na Ilha do Silício, né, que muitos chamam, Exato. mas ainda tem muita gente que não é capacitada para atuar nisso. Então são empregos que não são gerados por isso. Você acha que muita gente, né, as pessoas que estão dentro da política desses órgãos do governo não enxergam o valor na tecnologia ainda? Como Olha, deveriam, pelo menos? eu acho que poderia ser mais. Se a gente for avaliar, por exemplo, vereador, né? Qual é a dificuldade nossa, às vezes, em criar lei? É que ela seja utilizada, é que na prática ela funcione. Isso é um grande desafio, né? Porque a gente cria leis e, claro, eu tenho um cuidado muito grande no gabinete, tem uma pessoa muito capacitada lá, o Dr. Roberto, que inclusive foi meu patrão na TMC por 16 anos e hoje é nosso assessor jurídico. Tenho o prazer e a honra de ter ele lá com a gente como assessor jurídico, é formado em engenharia, mas também se formou em direito. Então a gente tem um cuidado muito grande de não fazer projeto por projeto. Né? É baseado em pesquisas, em saber se vai gerar oportunidade, se vai ser funcional o projeto. E depois o outro desafio é que a própria prefeitura faça isso valer na prática na cidade. E aí sim, você foi feliz em dizer, a questão financeira interfere muito. Nós vereadores, até o início desse ano, do ano passado, a gente não podia fazer projeto de lei que onerasse o município. Né? E através de uma emenda nossa, a gente já conseguiu superar essa barreira. Mesmo assim, tem que se tomar o cuidado. Não é por isso que a gente vai sair fazendo projetos que onerem o município quando ele não tem orçamento. Então, uma outra questão importantíssima, tanto o governo do estado quanto o município, de colocarem pessoas do setor nessa secretaria. Né? Então, às vezes você põe alguém tem secretarias que pode funcionar, Adrianinho. Pode ser um secretário do esporte, pode, tem a ver, mas assim, tecnicamente também não caberia. Tecnicamente não caberia. Então você colocar na área de tecnologia, por exemplo, alguém que não é do setor, que não tem o conhecimento do setor, atrapalha. Atrapalha até na hora de avaliar um projeto aprovado na Câmara de Vereadores, por exemplo. Então quero crer que essa questão das pessoas que estão lá inseridas, como eu disse, não dá para dizer que uma pessoa formada em administração não pode ser um secretário, um diretor numa secretaria de tecnologia. Pode. Mas o ideal é que fosse alguém que vivesse ali, que tivesse um conhecimento amplo, que tivesse as portas abertas do setor, ou então que vá ter a condição disso. Então acho que também é uma coisa que tem que ser avaliada, mas volto a dizer, a gente tem caminhado bem no setor aqui na cidade. Legal. E aí, agora, partindo mais para política, né, para esse projeto de lei mais específico, eu acho que é muito legal para a gente saber, como que foi essa demanda, que você falou que foi em 4 mãos, né?
E como que foi essa demanda? Como que surgiu essa necessidade? Ela veio de vocês, de uma análise, veio de vocês vendo várias pessoas pedindo? Como que veio essa ideia para fazer, ou como que veio essa ideia que depois resultou, né, nessa lei? É porque, como eu disse, a gente tem um cuidado muito grande na hora de pensar um projeto. Uhum. Porque é óbvio que a participação da comunidade, a pesquisa, a leitura, ela te dá um viés para você pensar em projeto. Nesse, né, como eu já venho, né, venho do setor de tecnologia e hoje tenho o meu assessor jurídico, mas que mantém a empresa, a gente já tem já tem esse viés de olhar com mais carinho para o setor de tecnologia da cidade. E aí juntou o professor Maurício, que na época era o secretário, que tinha também essa visão de que a educação do município poderia inserir a tecnologia, dar um pouco mais de amplitude para tudo isso, que na sala de aulas as crianças aprendessem algo no setor. Ele nos procurou, já sabendo, e na ocasião eu era o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara. Então a gente teve uma conversa lá, ele nos ouviu, a gente ouviu, ele trouxe ali aquilo que era o entendimento dele como secretário, né? E como eu digo, não adianta o vereador fazer um projeto que não tenha nenhuma condição ou chance de entrar dentro de uma sala de aula. Então a gente ouviu muito, ele trouxe a parte importante, a parte pedagógica para o projeto, para que a gente pudesse tornar ele realidade, para que ele pudesse ser aprovado, e passou em todas as comissões. Foi um projeto que, inclusive, a gente entregou para a CAT, a gente mandou para eles antes de protocolar, e assim foi muito aceito, de uma forma que, obviamente, que no futuro poder beneficiar essas empresas com a formação desses jovens aí, saindo do ensino aqui do município de Florianópolis. Então, a gente foi bem pensado, foi um projeto estudado, trabalhado, não à toa que a gente sempre demora, né? Não é você sentar ali e elaborar um projeto de lei da noite para o dia. E como eu digo, o doutor Roberto tem uma responsabilidade muito grande e junto com o secretário Maurício, na ocasião, a gente fez esse projeto que eu, como eu disse, tenho um orgulho muito grande de ter, já num primeiro mandato, ter protocolado esse projeto e deixado aí esse legado. Espero, a partir dele, criar outros aí no segundo mandato e ajudar ainda mais a essa criançada, despertar o interesse delas aí pelo setor de tecnologia. Legal. E para quem, assim, digamos, não tem muito conhecimento, quais foram os pilares? Eu até queria entender como é que foi o processo de desenvolvimento, como é que vocês pensaram, assim, nos pilares, beleza, o que a gente pode oferecer, o que a gente quer oferecer e o que vai ser, de fato, utilizado. Acho que tenho contato com hoje, nosso professor Maurício, na época secretário, né? Como é que vocês pensaram nesse equilíbrio, assim, de quem sabe sonhar, né, de certa forma, planejar coisas que vocês podem inserir ali, mas também ter aquele limite que, olha, a gente vai ter que ter recurso, a gente vai ter que ter, provavelmente, plataformas ou ferramentas, né, software, computador, enfim. Como é que foi esse processo, assim, qual que foram os pilares dessa política? Bom, por sorte, o município, ele já tem uma estrutura nas escolas, né? A maioria das escolas hoje tem os espaços maker, então tem um professor para o setor, então isso já ajuda, né? Não começa do zero. Mas também vale ressaltar que o projeto não pode parar por aí, né? Eu não posso, por exemplo, a criança passou naquela série, ela ouviu falar do projeto, ela aprendeu um pouco e daí? Né? Dos 12 aos 16, quando daqui a pouco com 16, 17 ela vai para o mercado de trabalho. Então acho que a partir desse projeto que a gente começou a inserir, ele possam vir outros para poder dar uma continuidade, não parar ali naquele estágio da educação da criança. Então a gente pensou nisso, como eu disse, né, não é só tecnologia, mas por estar no setor, um interesse maior aqui, e até para ajudar as empresas com mão de obra, a ideia foi que a ênfase maior para o setor de tecnologia, mas o projeto em si, ele desperta interesse para matemática, ciência, tecnologia, o sistema Einstein, né? Então a gente pensou nisso, pensou na formação, sim, e de oportunizar isso para a criança, aproveitando já a estrutura que as escolas têm, mas a gente, né, eu tive a sorte e o reconhecimento das pessoas de me dar um segundo mandato e a gente continuar pensando o projeto numa continuidade dele. Então a ideia foi essa, a ideia de chegar com um projeto, algo consolidado, porque não só as crianças vão estar vão ser habilitadas
para o projeto, mas os próprios professores dentro da sala de aula. Onde a criança, o projeto está ali, a prefeitura, o município vai aportar recurso para agora, vamos focar nesse projeto aprovado na cidade, mas tem que habilitar os professores, né? Não adianta, por exemplo, na escola, no Erondina, lá nos ingleses, o professor quer aplicar o projeto, mas não tem nenhum recurso, não tem a habilidade para isso. Então, os professores deverão ser, e já a maioria, grande parte das escolas já tem professores capacitados para colocar isso em prática, né? Então, a ideia foi essa, de fomentar isso dentro da sala de aula e a gente poder dar continuidade agora nesse segundo mandato de algo novo que possa, a partir daquele ali, a gente alavancar ainda mais isso dentro da sala. E quais foram os resultados assim que tu conseguiu já ver? Lógico, não faz tanto tempo, né? Sim. A gente sabe que política pública Final do ano passado, ele foi... mas quais foram alguns resultados, algumas coisas que tu viu assim na prática que te deu assim um orgulho, tipo, isso aqui é legal, foi feito por causa assim do o que nos orgulha o professor Maurício, quando estava secretário, e a gente fez visitas em várias unidades escolares. E o que dá a perspectiva de que pode dar certo, que vem dando certo, é quando você chega, como eu disse, chega nas escolas e vê uma estrutura e vê o interesse das crianças. E às vezes o interesse delas é ter um espaço igual vocês têm aqui, né? Hoje eles estão lá querendo montar rádio nas escolas e fazer os seus podcasts. Então, isso é interessante, a gente saber que faz um projeto de lei e tem o interesse das crianças também. Não é uma coisa que você põe na sala de aula lá e a criança não tem, não quero saber como é que é essa câmera, como é que é esse notebook. Não, então eles estão interessados, muito pelo trabalho que o próprio município já vem desenvolvendo nessa área, oportunizando como eu digo, o espaço maker, enfim, e botando professores capacitados. Então é interessante quando a gente começa a ver, dizer para você que o projeto ele já está todo consolidado, já está em prática em todas as escolas do município, não está. Né, gradativamente, com aquilo que a estrutura que cada escola oferece, mas volto a dizer que pela oportunidade que eu tenho agora de um segundo mandato, a gente poder fiscalizar também a implantação desse projeto nas escolas. Legal. E em relação a... Porque, como você falou, pelo que eu pude entender, o projeto é quase como se fosse uma diretriz, né? Exato. É uma... Digamos, agora a educação do município tem que olhar para esse lado, tem que olhar para a tecnologia, tem que despertar o interesse né, nas crianças, né, desde pequenininho. Eu acho que a criança já é curiosa por natureza. O que tu enxerga agora assim para frente? Porque além de fiscalizar, como é que tu enxerga que pode ser esses próximos passos? Porque acho que o principal interesse é justamente, como você falou, capacitar não só para as crianças irem para o mercado, esse mercado de tecnologia que é muito forte, né, gerar mais emprego, gerar mais renda, mas também que as crianças saibam tocar projetos próprios, ter ideias próprias ou né, pesquisas, se desenvolver cientificamente. Como é que tu enxerga esses próximos passos, assim? O que eu vejo é que nós, eu, enfim, outros vereadores que têm um interesse pelo setor, como eu disse, como eu falei a respeito das emendas impositivas, que a gente também possa contribuir com isso, né? Que eu possa, por exemplo, destinar uma emenda, vou puxar a sardinha lá para o Erondina, que é nos ingleses onde eu moro lá, e dizer que o vereador Adrianinho está disponibilizando 100, 200 mil reais de emenda para aquele projeto em si, para ampliar as condições de uma sala de aula, para que o professor, então eu vou capacitar o professor, enfim. Então acho que eu, né, autor do projeto, a gente possa agora, nesse segundo mandato que a gente tem aí, poder fomentar ainda mais, através de emenda ou cobrando do próprio município, saber o orçamento que está sendo destinado agora, né, mês de novembro é mês de orçamento, então saber quanto está sendo destinado para o projeto em si dentro das escolas do município. Então cabe a nós, cabe a mim, enfim, a gente poder olhar isso e ver que nos próximos anos a prefeitura vai dar ênfase sim, para esse projeto. Repito, né, não fazer projeto por fazer não basta, não nos traz nenhuma satisfação, seria mero protocolo, dizer que eu protocolei projeto XYZ e não trazer resultado. Então não é. Então se tiver que fazer 10 para fazer de conta, então faça 2 que traga resultado. Então cabe, né, fiscalizar, cabe poder de alguma maneira, até em conversas com o setor. A minha ideia é que no próximo mandato, nos próximos 2 anos, eu volte a ser presidente da comissão de Ciência e Tecnologia da casa. Quero, porque a gente só pode ser presidente por 2 anos. Então tive que sair. Agora nesse novo mandato
que eu possa, se não for presidente, mas que eu possa ser membro dessa comissão dentro da Câmara e poder atuar ainda mais nas escolas, fiscalizar, poder trazer recursos, poder linkar a escola com o setor privado, o próprio IFSC, né? Eles nos procuraram lá, através do professor João, há 2 anos atrás, para colocarem alunos, estagiários deles, dentro das escolas para poder auxiliar os professores ou eles mesmos poder ensinar as crianças a atuar na área de tecnologia, de automação, enfim. Então, a gente conseguiu fazer esse papel e espero agora, no segundo mandato, sendo membro ou não, como eu disse, da Comissão de Ciência e Tecnologia, poder ajudar ainda mais o setor e a criançada, enfim, e nossos adolescentes da cidade e trazer essa gente aí para o mercado de trabalho que precisa bastante de mão de obra. Precisa bastante, eu acho que é legal, porque traz uma mão de obra qualificada. Qualificada. Né? Porque, enfim, hoje é muito difícil que a gente entenda, agora com a inteligência artificial e tudo mais, as mudanças estão cada vez mais exponenciais. Então uma criança que já começa a entender isso desde pequenininha, eu acho que já chega no mercado até com um pensamento muito mais crítico, um pensamento muito Porque hoje eles estão muito dinâmicos, né? Eu tenho meu sobrinho lá que tem coisas que eu preciso que eles me auxiliem, façam para mim, porque eles estão muito adiantados, né? Ali, até minha mãe, né? Minha mãe fica lá hoje, tá lá no Instagram, no Zap, às vezes ela fala, ó, que naquela matéria tua lá, aquele negócio, tu tá de olho, né? Vai ficar lá com o celularzinho só, Legal. Mas dava para ficar falando várias coisas Sim. aqui, porém a gente já tem que ir encerrando. Eu queria até te deixar assim, uma oportunidade para falar alguma coisa das suas redes sociais, para o pessoal acompanhar, claro. Enfim, se o pessoal pode se comunicar contigo de alguma forma, quem tiver interesse. Claro, Adrianinho Flor lá no Instagram. Quero dizer que eu sou o que faço a comunicação lá. Às vezes o pessoal do gabinete fala, não, vereador, acho que você... Não, eu quero responder, eu quero falar com as pessoas. E a gente sabe muito bem que às vezes se errar uma vírgula aí numa frase, vai tudo por água abaixo. Então, gostaria muito de fazer esse convite para que vocês acompanhem a rede social do vereador Adrianinho. Sou um vereador da região norte da ilha, mas como eu disse, que precisa atuar e quer atuar pela cidade inteira. Com projetos de lei a gente vai poder avançar, vai poder deixar uma marca. Acho que a gente tem essa missão de ser um vereador da capital do estado. Estou entre os 23 vereadores, com a missão de entregar, né, mesmo para aqueles que não votaram no Adrianinho, mas eu tenho certeza que estarão nos acompanhando e se quiserem, deixar lá sua ideia, seu questionamento, eu estou muito aberto à conversa, eu adoro visitar, então se precisarem aí que o vereador Adrianinho faça uma visita no seu bairro, na sua região, ou se quiserem ir até o gabinete para tomar um café, serão muito bem recebidos. Então deixo esse recado aqui, deixo as portas abertas, para vocês me acompanharem, para vocês nos cobrar também, que é importante, e trazer, como eu disse, sugestões aí de projetos bons para a nossa cidade, para que a gente tenha uma cidade cada vez melhor, que possa acolher bem aqueles que venham de fora para cá, mas também para a gente que mora aqui, que vive o dia a dia da cidade. Deixo aqui esse recado para vocês e agradeço aí pela oportunidade. Se fizerem o convite, aí no futuro estaremos aqui novamente. Legal. E até para quem sabe, né, aqui na universidade que pensa, será que a vida pública faz sentido para mim, né? Como que eu posso entrar nisso? Claro. Acho que é muito legal que isso também pense que as mentes, assim, pensantes não pensem só na esfera privada, né? Mas também pensem nessas outras possibilidades. Porque política a gente faz todo dia. Quando a gente sai de casa, encontra alguém na rua, dá um bom dia ou uma boa tarde, a gente já está fazendo política. E é importante, né? Deixa um recado, porque às vezes a gente ouve, principalmente no processo eleitoral, a gente ouve das pessoas, eu não quero saber de política. Pô, não façam isso é triste, isso não é legal. Acho que as pessoas precisam participar do processo, elas precisam escolher e apostar em alguém, né? E eu sempre digo que é uma oportunidade de 4 anos que a gente tem para mostrar que queremos trabalhar e trabalhar para as pessoas, porque quando a gente assume e é eleito para um cargo desse é para trabalhar para as pessoas, não é para trabalhar para mim nem para minha família, é para trabalhar para todos e claro, eles estão inseridos, mas as pessoas têm que apostar em alguém, não dá para você virar as costas para o setor ou para quem quer que seja e não achar que, eu vou votar em branco, eu nem vou lá votar. Não façam isso. Dê o seu voto, dê uma oportunidade para alguém que transmite confiança, cobre, fiscalize o dia a dia daquilo que ela faz e se deu resultado, ok, tem a possibilidade da reeleição. Se não der resultado, você busca outra pessoa, pesquise, né? A gente, quando tem um mandato, fica mais fácil para expor aquilo que a gente fez e eu
falo com muita tranquilidade, sabe que eu fiz um mandato bem coerente, né? Cuidei da minha base, fiz o dever de casa, mas consegui também deixar um recado, mostrar para a cidade que o vereador Adrianinho foi atuante e continua com muita vontade, com um desejo muito grande de trabalhar pela cidade. E é isso, a gente tem que se inserir nesse processo. Daqui a pouco alguém que está aí me olhando possa vir a ser um candidato a vereador, um candidato a prefeito, né? Se filia a um partido. E também, se não for para estar ajudando alguém, para que ela daqui a pouco lance o seu projeto e seja aí um parlamentar aqui da cidade, seja de Florianópolis, seja de outra região aí do nosso estado e do nosso Brasil afora. Fechou. Legal, muito obrigado. E o Adrianinho? Eu que agradeço a oportunidade. Queria convidar também, além de seguir ali o Adrianinho nas redes sociais, enfim, acompanhar, também para seguir a gente novamente, o Academy UFSC. Deixa o like aqui no vídeo, comenta também ali se você tem alguma coisa, né? Pode dar uma sugestão, quem sabe, de um convidado que a gente pode tentar aqui pro Academy UFSC. Pessoal, fiquem atentos às nossas redes sociais. Quem tá vendo em novembro de 2024, que agora é bom falar, né? Que às vezes daqui a 2 anos tem gente vendo. Mas dá uma olhada aqui no Novembro Entre Elas, que é um programa muito legal, né? Um projeto que a gente vai tocar aqui no Academy UFSC. Muito obrigado aí pela a sua audiência, muito obrigado pela atenção e nos vemos no próximo Academy Convida. Tchau, tchau.